Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, rapidinho, sem enrolação, mais uma atividade que eu estou fazendo com os meus alunos e que está dando muito certo. É uma atividade para incentivar as crianças na prática da leitura e também da escrita. Sabe esses livros da coleção Alfa e Beto? São uns livrões bem grandões, o livro é desse tamanhão assim. E por muitas escolas públicas, por onde eu já passei, já trabalhei, sempre eu vejo esses livros lá na biblioteca, meio que num cantinho, são livros bem antigos, mas eu estou utilizando e eles estão dando muito certo. Eu faço da seguinte maneira, eu tiro um dia na semana, sento as crianças em duplas, porque eu tenho 12 livros desse. Daí eles escolhem, né? Eu falo assim, vamos escolher uma leiturinha, ou eu mesma escolho uma leiturinha. Eles vão ter que ler, fazer a leitura na mesinha deles, copiar essa leiturinha no caderno. O livro tem umas leiturinhas assim muito legais, ilustradas, e são leituras pequenas. Aí, enquanto eles vão copiando, eu também fico com um livro na minha mesa, daí eu vou chamando um por um, já com a lista de chamada, que aí eu vou anotando. Eu fiz como se fosse assim, uma tabelinha, né? Que aí eu vou colocando se a criança está bom, ótimo, bom, ou regular, ou ruim na leitura. E isso vem dando certo, que assim eles vão evoluindo na leitura, de uma semana para outra a gente vê que já dá uma diferença, e também eles ficam com aquele compromisso que eu falo com eles, ó, semana que vem vai ter leitura, segunda-feira vai ter leitura, então vocês vão treinar leitura em casa. Eu costumo dar algumas leiturinhas também para eles treinarem em casa. E essa prática aí deles saberem que já tem o dia de eu tomar a leitura, ajuda muito, porque eles já sabem que tem que estudar aquelas palavrinhas em casa, aquela leiturinha em casa, e que a professora vai estar cobrando deles. Então eu sempre faço isso, cada semana eu utilizo às vezes uma maneira um pouco diferente, né, para poder incentivar as crianças. Na semana passada eu fiz a leitura espelhada, que eu pego a leiturinha, espelho ela, né, pelo celular mesmo eu consigo pegar uma leitura, espelhar, depois a criança leva frente a um espelho, levanta a leiturinha e ela vai ler lá de dentro do espelho. Tem semana que eu faço a leitura utilizando balões, aí a criança vai, estoura um balão, sai aquela palavrinha e a criança vai ler, sai uma frase. Eu faço assim de acordo com a dificuldade, né, das crianças, porque na mesma sala de aula você tem alunos que já estão lendo um texto e também você tem alunos que estão com palavras, que tem um pouco mais de dificuldade. Então eu já faço assim, tipo, de um lado do quadro eu encho os balões, coloco, aí eu sei que do lado esquerdo do quadro são palavras um pouco mais fáceis, e do lado direito eu já vou colocando com aquelas sílabas mais complexas. Daí o aluno não sabe que eu estou fazendo esse negócio de mais fáceis e mais difíceis, mas eu sei disso. Então eu chamo o aluno e já falo assim, ó, escolhe um desses aqui. Aí o aluno escolhe, estoura o balão e lê a palavrinha. Vocês podem escolher qualquer um desse lado de cá. Ou então eu faço assim, encho balões brancos e azuis. Aí eu vou chamando um por um. Tipo assim, Joãozinho, vem aqui, você escolhe um branco. Aí eu, fulano, vem cá, estoura um dos balões azuis. Vocês vão estourar um branco e um azul. Aí eu vou chamando de modo que a criança que tem um pouco mais de dificuldade vai ficar com uma frase ou uma palavra, né, mais adequada para o seu grau de dificuldade. Porque eu entendo que em uma sala de aula não podem ter coisas apenas fáceis demais, porque senão eles perdem o interesse. E o aluno também não pode ser apresentado apenas coisas difíceis demais, onde ele sempre encontra dificuldade, porque senão ele vai pensar, nossa, eu não sei, eu tenho dificuldade. Então assim também não é muito legal, né? Porque a autoestima é tudo, a gente saber que a gente dá conta, que a gente também consegue, né? Então eu procuro fazer dessa forma. Aí uma semana eu faço a leitura estourada, na outra semana as palavrinhas, coloco os pirulitos no quadro com a palavrinha atrás do pirulito, né? A leitura doce, aí a criança pega o pirulitinho e tem uma palavrinha, ela já lê a palavrinha e leva o pirulito. Se a criança não acertar, aí posso chamar um coleguinha para ajudar, porque a criança vai levar o pirulito, ela não vai ficar sem levar o pirulito, né?
E também essa leitura aí com os livrões que eu estou fazendo, né, atualmente. E tudo isso, né, vem ajudando bastante, que assim as crianças podem progredir na questão da leitura, né, que eu tenho muita preocupação da criança saber ler e também saber escrever, né. E estou trabalhando também produção de texto, vou mostrar uma aí para vocês. Tem algumas crianças que já conseguem escrever até bastante. Lembrando que quando vou dar um tema para produzir um texto, eu vou lá na frente e converso antes com eles sobre o assunto. Igual esse tema aí era para descrever a moradia da criança. Aí antes eu fui lá na frente para eles e falei como que é a minha moradia, como que é a minha casa. A minha casa eu tenho animais de estimação. Falei para eles como que é a minha moradia. Se eu fosse fazer essa redação, se eu fosse fazer essa produção de texto, eu iria fazer assim. Aí eu conversei com eles como que é a minha casa. Que aí eu estou dando um modelo, né, para eles fazerem a produção de texto deles. Porque sem ter um modelo padrão, fica muito mais difícil. E é isso que eu queria falar no dia de hoje. Se você aí gostou, deixe um joinha para o nosso canal. Escreva nos comentários aí como que você vem fazendo, né? Você que é professor, para poder trabalhar aí a leitura e a escrita, que são coisas tão essenciais aí na nossa educação, tá bom? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.